boa noite a todos. Bem-vindos à live do Centro Natalino. Hoje nós vamos falar sobre a Quaresma, o umbral, né, e a caridade. Vamos começar falando sobre a Quaresma. A Quaresma, ela é uma questão católica, né, que muitos centros espíritas, por terem frequentadores católicos, e quando eu digo centros espíritas, centros espiritualistas, Umbanda, Candomblé, vários, tem dissidentes católicos e eles arrastam esses costumes milenares aí para dentro de uma casa espírita, né? O espiritismo, né, ou o próprio espiritualista, que ele é além de ser espírita, ele vai além, ele não segue Quaresma, né? Por quê? Porque a Quaresma, ela é uma restrição que você se autoimpõe, né, por 40 dias, né? Mas assim, a maioria das pessoas depois retorna e perbeiam nos mesmos erros. Então, não há lógica, né, de você fazer uma restrição por 40 dias, sendo que depois você vai retomar essas questões que você fazia antes. Seja bebida, seja... Eu não sei o que se segue na Quaresma, tá? Eu sou ignorante em relação a isso. Mas eu sei que são restrições que a pessoa se autoimpõe, acho que é carne, bebida, sexo, sei lá. Mas assim, se você não vai fazer uma restrição, e eu digo das coisas que são obviamente ruins para você, como ficar embriagado, ou consumir em excesso carne, falar palavrão, usar o sexo como luxúria, se você não vai fazer uma restrição disso para sua vida, não tem lógica você fazer por 40 dias em respeito a Jesus. Jesus não quer saber se você vai parar 40 dias de fazer merda, vamos colocar bem em português bem claro, para depois de 40 dias você se banhar na luxúria, na carne, no palavrão, no que seja, que você se restringiu, entendeu? Então esse é um dos motivos pelos quais os espíritas, os espiritualistas não seguem a Quaresma, para não se banhar em hipocrisia, né? Respeito quem faça, quem tem sua fé, quem acha que Jesus vai, sei lá, validar mais a sua alma se você por 40 dias ficar sem fazer isso, entendeu? Cada um faz o que quer, né? Essa aqui é uma opinião de um espírita, tá? Então, você não precisa acreditar em mim, vai estudar por si próprio. Eu sempre acho bom falar isso, porque eu não sou dono da verdade e eu sempre me coloco à disposição aí para estar respondendo as pessoas que quiserem fazer as perguntas, hoje no final da live, ou depois através das mensagens aqui da página do Facebook, do Instagram. Estamos sempre disponíveis para responder qualquer questionamento que vocês tenham. Então, sobre a Quaresma, o espírita não segue Quaresma, resumindo, né? E eu vou explicar o porquê que não se segue, através do Livro dos Espíritos, tá? A partir da questão 718, privações voluntárias, mortificações. Questão 720. As privações voluntárias em vista de uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Aí respondido pelo Espírito da Verdade: fazei o bem aos outros e merecereis mais. Ou seja, é muito melhor você usar o seu tempo para fazer um alento ao próximo do que ficar se privando voluntariamente de alguma coisa.
Aí pergunta: há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva a sua alma. O que é meritório é resistir à tentação que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis e tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm bastante. Se a privação não é mais que um vão simulacro, ela é uma zombaria. O que essa última frase explica, através do Espírito da Verdade? Se a privação não é mais que um vão simulacro, ela é uma zombaria. O que é um vão simulacro? A pessoa 40 dias, ela simula, né? Ela simula uma privação que ela se autoimpõe voluntariamente, no intuito de fazer um agrado a Deus. Quando, na verdade, a única forma de você agradar a Deus é fazendo a sua reforma íntima, que eu tô cansado de falar lá no centro, né? Então, essa reforma íntima, ela é gerada através do estudo, unicamente. Não adianta você se devotar a Deus através de quaresma ou de reza incessante, que eles não é isso que eles querem. Eles não querem essa devoção cega. Eles querem que você estude cada vez mais e você se construa como ser humano e se eleve como ser universal, entendeu? E segue aqui. Então quer dizer o quê? Resumindo, se a privação não é mais que um vão simulacro, é uma zombaria, ou seja, você fazer uma pataquada de 40 dias é como se fosse uma zombaria para os espíritos superiores, porque você está se privando de algo para querer provar alguma coisa em troca de alguma coisa, e não realmente se privando de algo supérfluo, que é o que está aqui, prazeres inúteis, para doar para o próximo, que é onde nós vamos chegar no final da live na questão da caridade, tá? Só um momento. Se os sofrimentos desse mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevamos-nos também àqueles que criamos voluntariamente? Ou seja, o mundo em si já impõe certos sofrimentos para nós. Tem gente que realmente passa fome, né? Tem gente que realmente não pode beber por causa do fígado, tem gente que porque é alcoólatra, tem gente que realmente não pode fazer sexo porque tem alguma deficiência, tem gente que não fala palavrão porque não é mudo, entendeu? Então realmente tem pessoas sofrendo privações nesse mundo que são impostas pelo mundo, ou seja, por ela mesma, né? Através do planejamento reencarnatório. Mas que ela não está infringindo isso em vida própria, que é o que é um exemplo a quaresma. E a resposta, se também nos evoluímos através desses sofrimentos voluntários, vem a resposta. Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando eles nada fazem para o bem de outrem. Crês que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Porque antes não trabalham para o bem de seus semelhantes. Que eles vistam um indigente, consolem quem chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários que padecem, não têm em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Aqui ele explana claramente o que eu acabei de dizer, né? De que o seu sofrimento, se ele vier, ele vem de Deus para te melhorar como ser humano. É aquilo que eu canso de falar e que quando eu desencarnar eu vou ficar falando nas mesas espíritas. Todo mal vem para o bem, né? Todo mal vem para o bem. Se você sofre através de uma expiação,
que é o que nós estávamos falando semana passada, você está sofrendo alguma coisa que muito provavelmente você autoimpôs para te lapidar como ser humano, né? Agora, se você autoimpõe isso em vida conscientemente, você está fazendo uma zombaria para Jesus, para Deus e para os espíritos evoluídos. Eu acho que aqui já encerra na parte dos espíritos, tem alguns complementos, mas estudem por si mesmos, que complementar não vem assim exatamente ao ponto, tá? Qual é o segundo? Então acho que a questão sobre a quaresma ficou claro, né, para vocês. Qual que é o pensamento espírita sobre isso? Agora nós vamos falar sobre o umbral e isso em relação com a quaresma, tá? E hoje eu conversei, não só hoje, eu reestudei essas questões como espírita. Eu conversei com a minha madrinha e com meu primo, que são umbandistas, líderes de casas de umbanda, e conversei com um budista sobre a quaresma e sobre a influência umbralina na quaresma. E nós vamos falar sobre isso agora. Então, o ponto de vista de uma casa de umbanda varia muito dos seus dirigentes, né? E por que eu estou falando de casa de umbanda aqui? Porque o nosso centro também é um centro de preto velho, comandado por pretos velhos, né? Então, nós estamos sendo liderados por esses caboclos, né? Apesar da gente ter uma posição mais kardecista científica, quem lidera são esses avatares que vêm através dos pretos velhos, através da caridade deles, que nós muito bem sabemos que não são só pretos velhos, são grandes líderes espirituais, que eles se travestem de pretos velhos para que possa exercer a nossa compaixão e humildade para facilitar para a gente escutar a liderança e as palavras de sentimento deles. Mas isso é assunto para outra live. Enfim, como o nosso centro também é uma casa preto velho e os centros de umbanda também, eu pedi essa opinião para eles. E aí é o que eu disse, varia muito do líder da casa. Se o líder ele tem influência católica, ele respeita a quaresma dentro de uma casa de umbanda. Os mais jovens, como eu que estou entrando na direção da casa agora, nós vamos extirpando cultos católicos dentro do centro, porque o centro ele é um centro de reforma íntima, evolutiva e de estudos, né? A parte dos cultos para demonstrar devoção, para demonstrar uma autorrestrição, para você se elevar como espírito, já foi, que é uma parte de expiação, de sofrimento imposto. Agora nós estamos entrando numa era de regeneração, ou seja, você voluntariamente vai buscar informação para que você melhore e não seja através do sofrimento, entendeu? Então vai sendo expurgado da casa espírita esse tipo de questão de sofrimento autoimposto. E isso vale para todo tipo de sofrimento. Eu preciso rezar 20 Ave Maria, 20 Pai Nosso, senão eu não vou ter apoio de Deus, sabe? Coisas assim muito limitadas. Então eu sou completamente a favor, né, do que o João me falou hoje. Inclusive ele está assistindo a gente aqui. Obrigado, João, por você ter me ajudado. Eu espero te receber aqui na nossa casa. Aqui não, né, que eu não estou no centro, mas espero receber você na nossa casa aí assim que as coisas normalizarem. E eu concordo plenamente de que a gente tenha que ir reciclando o conhecimento dos nossos centros, porque era exatamente o que o Kardec queria. Continuar seus estudos ad eterno, né? Então, uma coisa que o Fernando Shen, que é o budista com o qual eu falei, ele falou assim, olha, eu também não vejo lógica através dos meus estudos budistas da pessoa fazer uma autoprivação, a não ser que ela demande isso para a vida inteira dela, para que seja uma conduta, uma postura, né? Que ela se melhore como ser humano de forma permanente. Eu não vejo a lógica em você se privar
de certas coisas que claramente a sua alma não está pronta para se privar. Porque as coisas, a evolução ela é lenta e ela acontece naturalmente. Se você se privar de certas coisas, voluntariamente, você sofre, porque você não está pronto para fazer isso, certo? Igual, por exemplo, eu me privei por 2 anos de comer carne por questão de dó dos animais, né, de não concordar da forma que eles são tratados, etc. Só que eu não consegui porque o meu corpo me pediu, e na época eu não tinha acesso à informação de soja, tudo, e também porque no fundo mesmo eu não queria, para ser sincero. Vocês sabem que eu faço questão de me colocar aqui como exemplo das coisas que eu prego, né, para não ser hipócrita. Então a realidade foi essa, fiquei 2 anos e aí caiu meu cabelo, desmaiava no serviço, sabe, fraqueza, aí não falei, não tinha muita vontade de voltar a comer. Então eu falei, eu não tô preparado evolucionalmente para fazer isso, então eu vou fazer, entendeu? É igual a pessoa que quer parar de fumar, quer parar de comer, quer parar de ter luxúria, de falar palavrão. Ela tem que estar, assim, ela tem que ter o que eu falei aqui, que é o autoconhecimento, né, a reforma íntima de saber que ela está errando, e aí o próprio espírito se priva daquilo naturalmente através do conhecimento, e aí ele não sofre, porque aí isso agrega dentro da alma dele, aí não é um sofrimento, entendeu? E eu digo isso para tudo que a pessoa faz de negativo, ela tem que estar preparada para isso, né? Não adianta a gente querer forçar, a gente pode ensinar, que é o que a gente tenta fazer através dessa live, através dos trabalhos na casa espírita, para quem quer, né? A gente não obriga as pessoas a irem no centro, a gente traz a informação, escuta quem quer. Se a pessoa vai no centro para tomar o passe e não quer saber da palestra, problema dela, né? Cada um escolha o seu melhor método de reforma íntima, né? Enfim, aí agora a gente entra na questão do umbral. Esse último mês, aqui mais ou menos, não tanto, uns 2, 3 semanas, como eu falei, eu gosto de me colocar como exemplo, tenho sentido uma perturbação mental indescritível, né? E hoje, que eu não estava conseguindo formular pensamentos, estava tendo pensamentos extremamente negativos, ficando frágil emocionalmente, muito irritado, ansioso. E aí eu não estava me ligando de que tinha alguma coisa errada. E aí hoje, quando a minha comadre, que é a Amanda, falou assim, hoje não teria trabalho no centro, né? Porque as entidades tinham pedido para não abrir por causa do final da quaresma. Eu falei, nossa, é mesmo, agora que caiu minha ficha. Que aí eu fui conversar com o João, com a minha madrinha Sônia, com o Fernando. E aí eu lembrei que tem a questão umbralina, né? Que é, quando a gente entra na vibração do carnaval, que é sexo, droga e prostituição, música deletéria, energias nefastas, né? E assim, não é uma pessoa fazendo, né? Como o João colocou, são milhares de pessoas fazendo aquelas ações. Então, é colocado figurativamente nos centros de estudos como que se abre as portas do umbral. Não é, obviamente, isso. Mas, como a humanidade começa a vibrar muito negativamente, esses seres que se alimentam da nossa energia negativa, ou que nos influem a nos impor vícios, para que eles possam se também aproveitar dessa energia dos vícios. Então você imagina isso numa escala do tamanho de uma festa como é o carnaval, que faz para o país isso, né? Então denigre toda a egrégora espiritual e inflige dano até mesmo nas casas espíritas, por causa que vira uma egrégora nacional de negatividade, né? Então vibracionalmente é péssimo para o país, né? E os centros espíritas, né, o João estava explicando que às vezes eles param ou na primeira semana
mas isso não é todos, tá? Eles têm centros que optam por trabalhar, por achar que realmente eles precisam de um apoio físico pro espiritual, e eles permanecem em trabalho. E tem centros que decidem fechar por achar que, para privar os médios do sofrimento que é ter que estar em contato com esses obsessores de alto nível aí, de negatividade, que aparecem nessas épocas, né? Então, voltando no que eu estava falando, quando ela falou sobre isso, me caiu a ficha imediatamente do porquê eu estava em tanto sofrimento psicológico, e também a minha falta de fazer o que o nosso mentor, o Zé do Pito, nas reuniões cansa de falar, que é orar e vigiar. Então, com essa questão da nossa quarentena na quaresma, questões financeiras e várias outras questões que eu tenho e você tem, a nossa energia caiu. E eu não digo só a minha, não. Eu imagino que vocês também devam ter sentido uma queda muito alta da energia de vocês ou de pessoas próximas a vocês. Não é todo mundo que aflige, é geralmente mais as pessoas que têm sensibilidade energética, né? E aí essas pessoas, como eu, por exemplo, ficam muito negativas, com pensamentos que não são nossos. E se você dá uma vacilada, porque às vezes vem acúmulo, né? Igual, por exemplo, se você está atento para a quaresma, fala, época do carnaval, deixa eu ficar esperto, né? Agora sai do carnaval, entra numa quarentena, boleto para pagar e você não está recebendo, essa questão de você não poder ver seus entes queridos, não poder trabalhar, você fica em casa no ócio, e a gente sabe aquele ditado, né, que mente ociosa, oficina do diabo. Então, às vezes a gente esquece de orar e vigiar, e eu realmente dei uma vacilada, apesar de estar estudando sempre questões espirituais. Eu digo, a ação mesmo de se proteger energeticamente é muito importante, né? E vocês veem como eu vacilei hoje de novo, que era para eu ter aberto a live com autopasse e não fiz, entendeu? Então você vê que vacilo mesmo, né? Então, mas no final nós vamos fazer uma meditação e vai ficar tudo bem, nós vamos nos equalizar energeticamente. Mas então vacilos como esse de, por exemplo, não fazer um autopasse, de não orar e vigiar, nos deixa a gente fragilizado. Médiuns e pessoas que têm essa conexão espiritual, eles nos atacam nesse momento porque eles estão em peso aqui e com muita força na Terra. E isso termina na quaresma, no final da quaresma. Por quê? Porque as pessoas, elas, em respeito a Cristo, né, elas estão em festa, que está na Páscoa, estão comemorando, né, a ressurreição, tudo, eu não sei direito, né, mas elas estão em festa. E aí a energia vai equalizando, porque aí se abre mais o campo energético para os mentores espirituais, para os guardiões e tal. E aí essa questão negativa vai se esvaindo e vai normalizando a coisa, né? E também eu fiquei sabendo dessa informação hoje através da Amanda, porque me foi permitido. Então eu sofri todas essas semanas com questões pessoais e espirituais, tudo, para eu poder, quando estivesse chegando no final, eu aprender. E assim, ano que vem, quando chegar no carnaval, eu já vou estar esperto. É através do erro e acerto que a gente vai nos melhorando, né? E então isso entra muito a questão do umbral, de como a manipulação negativa age em nós. E aí quando acumula isso com essa questão da quarentena, né, aí não tem jeito, né? E assim, eu estou estudando o Sadhguru também, que é um mestre yogin. Ele explica, ele fala assim que as pessoas devem aproveitar esse tempo de quarentena para estar estudando, para estar se melhorando, para adquirir o perdão e dar o perdão para o seu próximo, para o seu familiar, para o seu amigo, enfim, tá se melhorando espiritualmente, energeticamente, para que quando as coisas voltarem ao normal, você seja uma pessoa que saiu literalmente de um casulo e seja melhor. Se você ficar na sua casa, né,
consumindo conteúdo negativo, seja sobre o corona, questões negativas mesmo, você vai entrar numa vibração negativa, obviamente, e aí quando você voltar, você provavelmente vai estar pior do que quando você entrou na quarentena. Então é muito importante a gente se policiar e fazer reforma íntima, né? Um exemplo que o Fábio Santos comentou essa semana aí. Eu tava vendo no meu Instagram lá todo mundo assistindo live do Jorge Mateus, fazendo churrasco e bebendo, tá? Cada um faz o que quer, meu. Se você quiser, se Jorge Mateus, faz o que você quiser. Só que o Fábio falou uma coisa extremamente clara para quem é espiritualista. Você tá na live do Jorge Mateus com músicas que não são músicas que assim te colocam numa vibração energética alta, porque elas falam de tristeza, de ser corno, de sofrência, de não sei o que, né? E a letra influi exatamente no seu campo energético, que a gente sabe que a música, as vibrações musicais, as letras, aquilo te gera uma resposta, ação e reação. Então você escuta aquilo, gera um sentimento. Aí você sente falta da ex, você vai tomar uma cerveja, vai comer churrasco, vai se embriagar, você entra naquela vibe, entendeu? E não estou falando especificamente do tal do Jorge Mateus, estou falando assim de você se policiar para você não entrar nessa questão, para que isso não te baixe a frequência energética, principalmente num momento crucial como esse, que nós estamos sendo atacados por essas falanges de seres negativos que estão ainda permeando entre nós durante esse tempo, esse período, tá? E eu tô falando isso, eu acabei de contar para vocês a minha experiência pessoal. Tô falando isso, ou seja, de experiência própria, de você vacilar, não por eu estar consumindo conteúdo negativo, mas assim, de vacilar por causa de preocupação com a vida real, que é você pagar um boleto, porque eu sou autônomo, e aí isso aí, qualquer coisa que você deixa quebrar a sua vibração, pronto, é a porta de entrada, e foi o que aconteceu, né? Chega até a questionar a sua própria fé. Então realmente às vezes fica muito pesado, e por isso que a gente tem que tomar cuidado, ou seja, orar e vigiar, né? E não há males que não vêm pro bem. Tudo isso me fez me tornar uma pessoa melhor. Vou sair dessa quarentena melhor, né? E espero que vocês também, tá? Agora vamos entrar na questão da caridade. O que eu tô vendo são duas coisas absurdas. E é quase surreal. A primeira é a questão do que as entidades governamentais, eu digo não governo federal, governo estadual, está fazendo com as pessoas que estão querendo fazer a caridade ao próximo. Deixa eu pegar o evangelho aqui, só um momento. As pessoas que estão querendo fazer caridade ao próximo estão sendo suprimidas, estão tendo a sua liberdade, a sua caridade suprimidas pelo Estado e não estão conseguindo trazer ajuda humanitária para as pessoas que estão precisando, porque a maioria de nós, não é o meu caso, temos salários garantidos por lei, por uma empresa empresarial que não seja pública. Então, como que o Estado pode proibir as pessoas de ajudarem as outras? Isso é sem palavras mesmo. E eu não estou inventando isso, é só você pesquisar aí no Google, coloca aí empresário preso por distribuir cestas básicas.
E não é um só, são várias pessoas que estão sendo presas. Hoje uma moça foi presa porque estava fazendo Cooper na praia. Isso é um estado policial, isso é um absurdo que os nossos governadores estão fazendo com as pessoas. Voltando à questão da caridade, né, eu até peço para que vocês tenham cuidado ao fazer essa caridade. Eu sei que muitas pessoas estão fazendo campanhas de doação de cesta básica, e aí vocês coletam dinheiro, vão lá, compram e vão entregar. Quando vocês vão entregar, as pessoas podem não estar indo receber isso de forma ordenada, né? E por não estarem fazendo isso de forma ordenada, elas geram aglomeração. E a aglomeração é o que está levando as pessoas presas. Entendeu? Então, ou seja, você vai fazer uma caridade e você pode acabar preso. E se você estiver preso, você vai solto. Que os governos aí de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul soltaram milhares de presos nessa questão aí do corona. Mas assim, não é para estar de quarentena, os caras já não estão de quarentena dentro da prisão, por que soltar preso? Então você faz a caridade, você vai preso. E não é uma questão política, tá? Não é uma manifestação política da minha parte. E eu vou explicar o porquê. Porque existe um poder por trás da nossa sociedade, e esse poder ele não aceita, ele não quer que o ser humano evolua e faça exatamente o que eu acabei de ler no livro do Espírito para você, que você estenda a mão para o próximo. Porque se você estende a mão para o próximo e você se une em formato de povo, você está fazendo a caridade. E a caridade gera união. E essa união gera força. Então os nossos políticos, eles não querem um povo unido, um povo religioso, eles não querem. Nem que seja católico, evangélico, espírita, eles não querem isso. Porque a união faz a força. Então é muito triste chegar ao ponto de você prender uma pessoa por estar fazendo uma doação, tá? E o interessante é que a próxima coisa que eu vou falar é exatamente sobre essas pessoas que fazem doação. Não todas, mas algumas, tá? E eu vou ler o evangelho aqui para vocês e vai ficar muito mais claro o que eu estou falando. Então, ao mesmo tempo que eu tenho pena dessas pessoas que estão sendo presas pela caridade, algumas dessas pessoas estão fazendo isso de forma incorreta. E às vezes até o motivo delas estarem sendo presas é a forma de estar fazendo isso incorretamente. E é onde que eu vou ler aqui. Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer vossas boas obras diante dos homens, para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que já receberam a sua recompensa. Mas, quando derdes esmolas, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo dela, vos entregará a vossa recompensa. Eu acho que não precisa nem explicar, né? Mas eu vou exemplificar. As pessoas, às vezes, elas fazem essas campanhas e elas filmam, tiram fotos e postam nas suas redes sociais para obter louvor dos seus próximos, né? Então, isso é um ato de humilhação para quem está recebendo, né? Apesar da bondade, e é um ato que automaticamente anula o seu bem-fazer, né? Se você acha que eu estou errado, o problema é seu. Você não devia estar assistindo uma live espírita. Essa é a visão espírita da coisa.
Eu acho que a caridade deve ser feita em silêncio. A minha caridade ninguém sabe e nem vai saber o que eu estou fazendo. Se souber, de eu estar fazendo uma campanha de caridade, eu coletar os bens para fazer essa campanha, eu posso obter foto e vídeo e mandar para as pessoas que me mandaram valores para me ajudar quanto a isso, para que seja provado de uma forma correta de que foi executado o que a pessoa estava esperando, de que o dinheiro dela ou a cesta básica, ou o que seja que ela doou, fosse valia. Isso já é outra história, que aí você não está se gabando para ganhar like, para ganhar curtida, para ganhar validação do seu próximo, do seu parente, do seu amigo, para mostrar que você é caridosão. Você está fazendo isso como comprovação de que você fez o seu trabalho. É outra história. E eu acho até válido as pessoas fazerem isso. Quando você for fazer doação, que eu sei que vários de vocês que me assistem fazem, pega o dinheiro, tira foto, faz vídeo, não sei o que, mostra só para a pessoa: olha, eu fiz, muito obrigado. Sempre que possível vamos estar fazendo, principalmente agora que as pessoas vão passar fome por causa dessa quarentena, muita gente vai passar fome. Então, é o que eu pensei, é a forma que eu pensei em não infringir essa questão, né? E vocês podem fazer de outra forma, de uma forma que não eleve o ego de vocês, porque elevar o ego é extremamente perigoso para o ser humano, entendeu? Você tem que não aniquilar o seu ego, porque existe a permissão de Deus para que você se mantenha. É uma questão, o ego é uma questão, quando nivelada, nos torna cada vez melhor, né? Porque é o que nos motiva, né? Agora, quando você faz para alimentá-lo, aí é a questão onde pega, né? Então não levem a mal Deus estar falando isso. É que eu acho muito importante, porque agora já está sendo feito e isso vai ser muito feito pelas pessoas. Então, quando você fizer essa ação de caridade, faça para você, né? Faça para o seu ciclo que te ajudou. Não faça para ganhar like, entendeu? E outra, muito provavelmente vai te fazer ser preso, porque você está divulgando que você vai fazer o negócio, né, aos quatro ventos. A polícia vai lá e no estado policial que nós estamos vivendo hoje, absurdamente, você vai ser preso ou presa, entendeu? E aí teu ego vai ser jogado no chão e você vai aprender a não fazer mais isso. Então, para que não sofra as aflições no seu orgulho, que são as maiores provas que a gente pode sofrer na vida, que é as aflições contra o nosso orgulho, nosso ego, é melhor a gente aprender por conta, aprender numa live de Instagram, Facebook, do que aprender na porrada, minha opinião, tá? E era isso que eu queria falar sobre a caridade. Exerçam a caridade, mas em silêncio. Em silêncio. Façam a caridade por amor, né? Ninguém precisa saber o tipo de caridade que você faz. E aqui no Evangelho, depois leiam o capítulo 13, aí fica de lição de casa. Leiam o capítulo 13. Você não precisa fazer a questão da caridade com dinheiro. Se você tem um alto intelecto, doe seu intelecto, entendeu? Se você não tem nada, você só tem tempo, doa seu tempo, entendeu? Se você tem dinheiro, doe dinheiro. Doe o que te tem em abundância. Se é inteligência, doe. Se é tempo, doe. Se é dinheiro, doe, né? Se é comida, doe. Se é sua profissão, doe. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo um estado policial de quarentena enforçada sobre nós, e que muitas pessoas não vão ter, agora com a extensão de mais 15 dias, muitas pessoas não vão ter, que são autônomas, não vão ter como botar comida na mesa. Porque apesar de eu ser autônomo, eu sei que eu tenho para onde ir, eu peguei o dinheiro da minha poupança, comprei em enlatados para uma crise pior,
se não der a crise, depois eu dou risada e como os enlatados. Para mim não muda nada. Agora, e quem não tem uma poupança, e quem não tem o dinheiro ali para comprar esses enlatados, né? Ou quem não mora só em 2, como eu, quem mora em 6, 8, ou que seja até 4, quem não tem condições de estar fazendo um estoque para essa época negra aí que nós estamos vivendo. Quem não tem como fazer esse estoque vai passar fome. E o pior é a maioria dos brasileiros. Entendeu? É a maioria dos brasileiros. Estão na classe C, D, E e vão passar fome. Nós temos, se eu não me engano, lá órgãos governamentais explicaram mais de 30 milhões de autônomos no país. Entendeu? E essas pessoas, assim, têm trabalhos para ganhar 2, 3 mil reais por mês e não tem como guardar dinheiro, muitas vezes. Então, às vezes, o cara trabalha para comer, sabe? O cara trabalha para sobreviver, né? Então, se o cara trabalha para sobreviver, como que ele vai fazer um estoque, cara, de comida? Eu gastei para fazer um estoque para 2 pessoas, para alguns meses, gastei quase 500 pau. O cara não tem 500 pau. Não tem, entendeu? Então a gente realmente vai precisar ajudar essas pessoas, ajude da melhor forma possível e sem propaganda. Isso vindo de um publicitário. Estão ouvindo um publicitário falando para vocês não fazer propaganda. Não façam propaganda de vocês, entendeu? Façam propaganda do amor. Ajudem o próximo sem ninguém saber, entendeu? É até melhor, porque nós estamos sendo literalmente policiados pelos nossos estados. Então acho que a gente falou sobre a quarentena, falou sobre o umbral, a influência umbralina que vai estar sendo prevista para ser encerrada até segunda-feira, né? Vocês vão, se Deus quiser, sentir uma leveza no ar, uma retomada, né, da nossa egrégora mental brasileira, vai se focar para a família, para Jesus, para o que deveria estar se focando 24 horas por dia, né? Vai se focar agora no final da quaresma, né? Se a gente mantivesse o nosso espírito elevado, orando e vigiando 24 horas, que eu já falei para vocês que é o que a gente deveria fazer, não ficar lá com o terço lá, rezando a Ave Maria. Não, é você se policiar. Pensou uma besteira, cancela aquela besteira, deixa eu retomar. Falou besteira para alguém, pede perdão, entendeu? Tenha pensamentos positivos. Eu tô falando experiência própria de alguém que tá aí 20 dias com a cabeça louca. Agora, hoje que eu caí na realidade da coisa, entendeu? Por ajuda de pessoas que eu amo, que são irmãos meus. Então, eu não quero isso para vocês. Por mais que seja só mais uma semana, né, a questão de obsessores dura, não vai terminar na Páscoa, depois não tem mais obsessão. Não, cara. Isso enquanto o planeta for um planeta de expiação, teremos obsessores. Então, vocês têm que estar protegidos, né? Então, vamos... eu vou abrir rapidamente aqui para a pergunta de vocês. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, a hora é agora. Eu vou guardar um pouquinho. Senão eu vou fazer o encerramento com uma meditação. Vou fazer a meditação aqui com vocês hoje. Vocês não precisam sair. Eu mesmo vou fazer a meditação e já também encerrar. Então, vocês têm alguma pergunta? Querem colocar alguma questão? Agora é a hora. Enquanto vocês vão pensando aí, capítulo 13 do Evangelho, para vocês estudarem o que a gente falou hoje, né? Leiam também o Livro dos Espíritos, questão 718. Questão 718 a questão 727. Tá certo. Gente, nós temos aí mais 15 dias de quarentena. Vocês estão em casa. Vocês estão com a família de vocês ou estão pior sozinhos,
Então voltem a sua atenção para a reforma íntima, para que vocês saiam do casulo dessa quarentena obrigatória uma borboleta. A metáfora é perfeita, né? Estamos encasulados, saiam como borboletas dessa situação. Eu quero sair como uma linda borboleta gorda e encontrar vocês lá no centro em breve, se Deus quiser. A borboleta gorda e careca. Então eu vou pedir para vocês agora que mantenham a paz no coração de vocês, fechem os olhos para a gente poder fazer a meditação final. Se ajeitem aí onde vocês estiverem. Se estiverem num lugar movimentado, vão para o quarto, para que a gente encerre, porque hoje a gente falou de coisas até um pouco pesadas, umbral, polícia. Então, para a gente manter essa paz, a gente precisa de um lugar que não esteja tocando Jorge Mateus, para a gente poder fazer a meditação. Fechem os olhos nesse momento. Escutem essas notas de paz, amor, emanadas por um ser de luz, que traz a sua música para regenerar o nosso corpo através dos nossos ouvidos, através da sensação que gera em nosso coração, das batidas de cada nota. Vamos aprender a nos conectar com o alto e nos mantermos conectados. Permanecer sempre em oração e vigília, para que nossos pensamentos não sejam deturpados, para que não caiamos em provocações, para que não exacerbamos um ódio e palavras negativas. Vamos procurar buscar o equilíbrio que encontramos nessa melodia, que seja de exemplo da perfeição da congregação, de um estudo musical, que sirva de metáfora para um estudo de uma reforma íntima, um estudo espiritual. Que vocês mesmos possam tocar seus próprios corações sem depender de terceiros. Que você seja a mudança que você espera vir de fora. Nosso Pai, nosso Mestre Jesus, trouxe a boa nova, plantou, semeou, e nós temos que colher. Nós não temos que pedir que Ele venha colher por nós também. Que possamos ser jardineiros desse espaço. Que possamos aproveitar a nossa evolução nessa terra, através dos conhecimentos desse mestre e de outros, que vêm com o único intuito de nos libertar das amarras, dessa prisão kármica. Que possamos destruir nossas correntes, através do conhecimento, dia após dia. Que possamos ser os jardineiros de Jesus e plantar as sementes no coração da célula ao lado, do nosso próximo. Que possamos nós semearmos os nossos campos entre amigos e familiares. E por mais que demore a colheita, ali está plantada a fé, a esperança e principalmente o amor. Que vocês sejam a mudança que vocês estão esperando no mundo, pois é individualmente que mudaremos o mundo inteiro. Não adianta nós queremos globalizar ações se nós não conseguimos nem
mudar a nós mesmos. Peguem a sua cesta de sementes e comecem a semear. Em sua conveniência, em sua encarnação, em sua família, em seu ciclo de amigos. Seja a luz, seja o farol que abriga aquele que busca a tua ajuda. Seja a mão caridosa. Seja o Filho de Jesus. Que assim seja. Obrigado a todos. Que pena, não lembro de nada que eu falei. Ainda bem que ficou gravado. Quando vem as coisas assim, a gente não... Quando vem as coisas, a gente não... A gente só fala, né? Às vezes, quando não consegue lembrar das coisas. Mas graças a Deus ficou gravado. E depois eu vou assistir, que eu achei muito bonito. Então, muito obrigado a todos por terem participado. Semana que vem, eu vou fazer uma live com o Fábio Santos sobre os senhores do karma. Eu espero todos vocês nessa live e que vocês divulguem essa live, que vai ser extremamente importante, para que a gente reflita de como quebrar essa roda kármica que a gente vive. Semana que vem, Fábio Santos, nesse mesmo horário, terça-feira às 20 horas. Tá? Espero todos vocês e espero que daqui 15 dias seja levantada essa quarentena e a gente possa congregar lá no centro. E obrigado a todos pelos elogios, não é nada meu, eu só canalizo, nem mereço isso. E talvez a gente faça lives, mesmo voltando os trabalhos da casa, talvez a gente faça lives, começar a fazer lives aí uma vez por semana, para atender as pessoas que não podem se deslocar para o centro. Porque fazendo live eu posso pegar o nome das pessoas para colocar lá na mesa, posso responder dúvidas de vocês. Então, a live é uma forma de utilizar a tecnologia a nosso favor para disseminar a verdade espírita, né? A verdade de Jesus e dos outros mestres. Obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus e reflitam sobre o que a gente conversou hoje. Boa noite.